Atenção pessoal, bom dia. Hoje é dia 5/12/2024. Segue vídeo de revisão do segundo período B 2024-2 para a terceira VA. E a finalidade deste vídeo, para quem está assistindo em casa, é se orientar melhor com relação ao conteúdo a ser estudado para a terceira VA, que acontecerá dia 12 de dezembro, certo, gente? 12 de dezembro, então, teremos a nossa esperada terceira VA. Então, estudem 12 de dezembro, terceira VA e último dia de aula, né? E o dia 13 é meu aniversário, eu vou fazer 50 anos, olha que beleza. Um gatinho de 50 anos, né? 50 anos na idade com cara de 18, né, gente? Vamos lá. Primeira questão que eu gostaria que vocês estudassem, prestem bastante atenção. Estudem artigo 29, concurso de agentes, também chamado concurso de pessoas. Vai cair uma questão sobre esse assunto. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. E as modalidades do concurso de agentes, como dito aqui na sala, são a coautoria e a participação. Na coautoria, existe a divisão de trabalho durante a prática criminosa. Os indivíduos que são considerados coautores, eles de qualquer forma, eles tocam a figura delitiva, eles dividem trabalho durante o crime. E os partícipes, diferentemente dos coautores, eles colaboram para o crime. Por exemplo, o indivíduo que instiga o outro, que presta auxílio moral para que o outro pratique o crime, mesmo não estando na cena do crime, ele é partícipe. Não importa, seja coautor ou seja partícipe, todo aquele que concorre para o crime e incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Então, extremamente importante. Também estudem a participação de menor importância, lá do parágrafo 1º, né, que também será questão cobrada na prova. Um assunto que nada me impede de cobrar, e foi dito recentemente, culpabilidade. Dentro da culpabilidade existem os imputáveis. Quem são considerados imputáveis? Os maiores de 18 anos e sadios mentalmente. O critério da idade é um critério que está na Constituição, artigo 227, e ele é um critério absoluto ou relativo, gente? Ele admite exceções? Algum menor de 18 anos pode ser punido pela justiça criminal? Não, ele é um critério absoluto. Ele não admite exceções. Então, primeiro o critério da idade e depois o critério da doença mental. O indivíduo que tem comprovada doença mental por laudo médico, conforme artigo 149 do CPP, aplica-se para ele medida de segurança. E a medida de segurança tem especial finalidade curativa, tá? Embora o Código de Processo Penal diga que a medida de segurança seja por prazo indeterminado, tem uma súmula do STJ que diz que o máximo da medida de segurança é o máximo da pena aplicada para cada crime. Que súmula é, gente? Quem se lembra? Não, súmula 527 do STJ, tá? Muita atenção com essa questão. Gente, presta atenção. A drogadição por si só gera doença mental? A drogadição, a dependência de álcool, drogas ou qualquer outra substância de efeitos análogos por si só gera doença mental? O dependente químico por si só não, mas se aquela drogadição é patológica, gerando para o indivíduo uma toxicomania e o laudo comprovar que o indivíduo desenvolveu qualquer tipo de doença mental, aí precisa do laudo, entenderam? Em razão da drogadição, aí sim o laudo pode eventualmente concluir que houve uma doença mental que foi acionada, que teve um gatilho pela drogadição. Então, a culpabilidade por doença mental pode também ser causada por toxicomania. Mas não é só o argumento, eu sou dependente químico e sou inimputável. Não, o indivíduo pode argumentar, então vamos fazer o laudo, então vamos fazer o exame. Se o exame comprovar que houve drogadição e dependência em razão da toxicomania, sim, entenderam? Não é a mera alegação. A mesma questão vale para o álcool. O álcool exclui a imputabilidade penal, a embriaguez exclui a imputabilidade penal? Por si só, não. Porque senão a pessoa poderia se embriagar e depois, como tese de defesa, poderia usar a embriaguez
como escudo protetivo para uma prática ilícita. A pessoa se embriaga, pratica um crime já pensando na tese de defesa. Lá na frente eu vou ser absolvido. Não. A embriaguez não pode ser usada como escudo protetivo para práticas criminosas. Mas se aquela embriaguez é uma embriaguez decorrente de força maior ou decorrente de uma doença mental, eventualmente sim. Embriaguez decorrente de força maior é quando o indivíduo é forçado a beber e pratica um crime depois de ter sido forçado a se embriagar. Vocês se lembram que eu falei aqui na sala o caso célebre dos anos 90, que foi conhecido como o homicídio da USP em São Paulo, em que um aluno foi morto por outro estando embriagado? Lembram que eu contei esse caso? Aconteceu nos anos 90. Um aluno da USP matou o outro empurrado na piscina, um calouro. Empurrou ele na piscina e ele morreu afogado. E ele foi denunciado por homicídio culposo, por imprudência, certo? Ocorre que durante o processo surgiu uma imagem de vídeo, aquelas fitas antigas, né? Naquela época não se tinha celular, uma imagem de VHS, onde se mostrava que aquele que empurrou havia sido forçado por tequileiros a beber bebida alcoólica com alto teor alcoólico, e ele não sabia o que estava fazendo e foi um embriaguez de força maior. O juiz o absolveu. É um caso cerebrino, mas aconteceu na USP nos anos 90. Foi o homicídio da medicina na USP. Uma vez aconteceu um caso relacionado aqui em Goiás, no hospital, porque o Código Penal, gente, fala que somente exclui a imputabilidade, presta atenção, a embriaguez decorrente de força maior, ou seja, a embriaguez forçada, seja pelo álcool ou seja por substância de efeitos análogos. Efeitos análogos é qualquer substância que gera um efeito semelhante, similar ao álcool. Quer ver, eu vou citar o exemplo que aconteceu aqui, vocês vão entender. Alguém aqui na sala já ficou sob efeito de anestesia geral e se lembra quando estava voltando do efeito? Alguém aqui? Não? Poucas lembranças, mas existe alguma semelhança com a semelhança do álcool, parecido com álcool? Uma vez aconteceu em Goiânia um caso desse. Um paciente em um centro cirúrgico voltava dos efeitos da anestesia geral. Gente, não era álcool, mas era uma substância que gerava efeitos semelhantes. Ele ficou inconsciente, começou a se debater na cama, o enfermeiro tentou ajudar e o paciente, sem saber o que aconteceu, conseguiu alcançar o bisturi que estava numa mesa do lado e cortou o braço do enfermeiro. Esse paciente vai responder por lesão corporal? Não, porque ele estava sob efeito de uma substância que não era álcool, mas era com consequências, né? E os efeitos similares. Não respondeu, entendeu? Porque era força maior. Agora, o indivíduo, presta atenção que eu estou gravando, o indivíduo, ele pode usar a embriaguez como argumento ou escudo protetivo para uma prática criminosa. Eu me embriago, depois eu vou lá e pratico um crime e provo que estava embriagado e uso isso como tese de defesa no meu processo. Não, isso inclusive é má fé, entenderam? Próxima questão, o que é a potencial consciência da ilicitude? É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Não é conhecer o texto normativo, não se exige de ninguém o conhecimento do texto, mas exige-se a capacidade de entendimento da potencial consciência do ilícito. Então, estudem a potencial consciência da ilicitude como causa exclusão da culpabilidade. Vai cair duas questões sobre embriaguez, tá? A única embriaguez que exclui a culpabilidade é a completa decorrente de força maior, que é a embriaguez forçada. As outras, não, tá? E outra coisa, a emoção ou a paixão excluem a culpabilidade? Os crimes passionais excluem? Eu estava sob efeito de intensa paixão e por isso matei. São os crimes passionais. Não excluem a culpabilidade, está no artigo 28 do Código Penal, tá? Concurso de pessoas, eu já falei para vocês que vai cair, eu gostaria que vocês estudassem com bastante profundidade a coautoria e a participação. Presta atenção. Para o menor se aplica medida socioeducativa, quando ele pratica um ato similar ao crime. Você não pode falar que o menor pratica crime, porque ele é inimputável, tá? Então, quando ele pratica um ato que se assemelha a crime, aplica-se a ele uma medida socioeducativa. E para o doente mental devidamente comprovado por laudo, aplica-se a medida de segurança. Outra questão, vocês se lembram quando eu expliquei aqui na frente os conceitos de crime? E eu falei do conceito sociológico,
do conceito material e do conceito formal. O que é o conceito material, além dos outros? Mas o que é o conceito material? Considera-se crime toda conduta que venha ferir um bem jurídico penalmente protegido. Concordam comigo? Beleza. Não havendo lesividade, por exemplo, o indivíduo que furta um pacote de macarrão de uma grande multinacional Carrefour, que é uma rede de supermercados, isso fez com que o Carrefour ficasse mais pobre ou mais rico? Não afetou. Não houve tipicidade material. Embora uma aparência de crime houve, o juiz pode, em casos semelhantes, e aí a jurisprudência é bastante forte, aplicar o princípio da bagatela, também chamado princípio da insignificância, que vai dentro do conceito de material de crime. Logo, a ausência, o princípio da bagatela ou insignificância exclui a tipicidade material da conduta, tá? Não se esqueçam disso, porque está ligado ao conceito material de crime. A embriaguez também não exclui a culpabilidade, tá? Só exclui quando é forçada, por força maior. Medida de segurança. Qual a finalidade da medida de segurança? Especial finalidade terapêutica, também chamada pela doutrina de curativa, pois busca a cura, tá? E pela súmula, o prazo da medida de segurança é o prazo máximo da pena de cada crime. Se o juiz aplica a medida de segurança para o indivíduo, significa que o juiz está absolvendo ou condenando? Eu falei em sala. Absolve, mas aplica a medida de segurança. E essa sentença que absolve, mas aplica a medida de segurança é chamada de absolutória imprópria. Também foi falado em sala. Coação moral irresistível exclui a culpabilidade porque retira a exigibilidade de conduta diversa. Lembrem-se do exemplo que eu falei, isso vai cair na prova também. Inimputabilidade por menoridade também. As causas de exclusão da antijuridicidade, só se lembrem quais são. Estão no artigo 23. Estados de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Tá? Lembrem-se porque vai cair essa questão também. 23 do Código Penal. Vai cair essa questão também. Causas de exclusão da culpabilidade, vai cair mais de uma questão. Também vai cair responsabilidade penal por menoridade, concurso de agentes, eu já expliquei. E o conceito de culpabilidade, tá? O conceito de culpabilidade. Basicamente, o conceito de culpabilidade é o mesmo que grau de reprovabilidade de uma conduta. Nesse vídeo, eu acabei de fazer a revisão, sempre de olho aqui na prova, indicando para vocês todos os artigos do Código Penal que serão cobrados. Se você estudar pelo caderno, por esse vídeo e pelo Código Penal lendo, você fecha a prova está bem tranquila, certo? Vão ser 20 questões de múltipla escolha, vocês sabem já, né? 20 questões de múltipla escolha, você já sai daqui sabendo a sua nota, nós vamos corrigir juntos. E no demais, vamos fazer nossa atividade agora. Bom dia, gente!